Rita alerta Fátima sobre os rumores que circulam entre os amigos de Emiliano, insinuando que Graziella se casou por interesse. Fátima nega com firmeza e critica Rita por dar crédito a pessoas invejosas e mal intencionadas. Doris repreende Graziella por comentar com Tânia sobre Adrian e observa que ela fuma e toma remédios para se acalmar. Graziella admite que não se importa se Rita já estiver sabendo, mas Doris pede que ela deixe de agir como uma menina mimada. Hilda lamenta não poder ter ido à festa de aniversário de José Rodolfo e conta a Esmeralda que José Armando estava perguntando por ela enquanto Esmeralda estava de licença. Fátima defende Graziella diante de Rita, afirmando que ela amava Emiliano profundamente. Rita pede desculpas e decide restabelecer a reputação da viúva para que a memória de seu filho não seja manchada. Georgina acusa Esmeralda de usar o filho para prender a atenção de José Armando. Branca promete a José Armando tentar convencer Graziella a fazer uma viagem. Ele reforça que se Graziella continuar nervosa, corre o risco de ficar seriamente doente, ressaltando que há situações que acabam destruindo as pessoas. Branca percebe que ao dizer isso, José Armando também fala de si mesmo. José Armando comenta que Álvaro parece ser muito bem recebido na casa dos pais. Branca pede que o filho não negue a Esmeralda o direito de ser feliz ao lado de outra pessoa. Esmeralda esclarece a Georgina que escolheu ficar com o filho quando José Armando a obrigou a escolher. Georgina julga que Esmeralda pensava que depois teria José Armando, mas que o plano falhou. Esmeralda nega ter pensado nisso e afirma que um filho é algo único e insubstituível. Fátima critica Graziella por ter saído enquanto teve que mentir para Rita dizendo que ela estava dormindo e avisa que Rita já está sabendo do romance com o peão. Esmeralda desabafa sobre Georgina com Hilda e teme acabar respondendo à altura, mesmo sendo Georgina filha do diretor. Cansada de esconder seus sentimentos por Adrian, Graziella não se importa com os rumores, enquanto Fátima teme que a filha acabe perdendo a herança do falecido marido. Graziella joga na cara de Fátima que ela nunca amou ninguém e por isso não a entende. Georgina visita Fátima e fala mal de Esmeralda, afirmando que um dia vai colocá-la em seu devido lugar. Graziella decide sair novamente, enquanto Fátima tenta obrigá-la a permanecer em casa por estar viúva, mas Graziella enfrenta a mãe e sai determinada. Esmeralda reflete sobre os encontros sem sentido com José Armando no hospital e Florzinha aconselha Esmeralda a tentar ser feliz com o Dr. Lascano. Rodolfo surpreende Graziella e Adrian conversando no depósito da mansão. Adrian explica que estava arrumando algumas caixas e Rodolfo manda se retirar. Rodolfo proíbe Graziella de voltar a se aproximar de Adrian, mas Graziella garante a Crisanta que bastaria uma palavra sua para que Adrian deixasse a noiva e voltasse para ela. Georgina demonstra ciúmes de Esmeralda, mas José Armando afirma que sempre foi sincero com ela. Georgina admite que suporta a situação para conquistar o amor dele, e ele garante que ela já está conseguindo. Fátima conversa com Rodolfo sobre a preocupação com a herança de Emiliano, pois o processo ainda não foi iniciado. Rodolfo promete conversar com os pais de Emiliano e muda o assunto para Adrian e Graziella. Esmeralda ouve os conselhos de Dominga sobre procurar um companheiro enquanto ainda é jovem. Rodolfo repreende Fátima por ter escondido dele o romance entre Graziella e Adrian para cortarem o mal pela raiz, mas Fátima afirma que a filha parecia enfeitiçada, no entanto depois aceitou se casar com Emiliano. Rodolfo revela que encontrou Adrian e Graziella conversando e Fátima pede que ele demita Adrian. Rodolfo decide esperar mais um pouco porque Adrian vai se casar com outra mulher, mas Fátima teme pelo que pode acontecer até lá. Sentindo-se sozinha, Esmeralda aceita o pedido de casamento de Álvaro. Ele se emociona profundamente e declara que a ama, enquanto Esmeralda permanece triste pensando em José Armando. Branca observa que Graziella fuma em excesso. Graziella demonstra revolta diante das imposições de Fátima e rejeita a ideia de viajar para se afastar dos problemas. Graziella decide que a partir daquele momento tomará as próprias decisões e não aceitará mais interferências, nem mesmo da tia. Esmeralda assume oficialmente o relacionamento com Álvaro e Dominga comemora a decisão com entusiasmo. Aurora e Florzinha também apoiam o namoro de Esmeralda. Enquanto isso, Hortência fica radiante com a notícia e já começa a pensar em casamento. Aurora liga para a mansão perguntando por Adrian, mas quem atende é Graziella, que avisa que ele não está. Aurora fica abalada, acreditando que Graziella voltou a perseguir Adrian e teme perdê-lo. Esmeralda compartilha com Hilda que está namorando o Dr. Lascano. Sebastião aparece em meio à comemoração, também fica sabendo da novidade e corre para contar a José Armando. José Armando reage chocado ao saber da notícia do namoro de Esmeralda e afirma que ela é igual a todas as mulheres, sendo conquistada facilmente.
Sebastião recorda que agora a situação está resolvida e que José Armando não tem do que reclamar porque já está com Georgina. José Armando chega à mansão, vê uma foto de Álvaro e Esmeralda juntos na festa de José Rodolfo e conta a Branca que os dois estão namorando. Hortência, Esmeralda, Álvaro e Cacilda celebram o início do relacionamento, mas Hortência demonstra pressa para que o casamento aconteça. Branca questiona José Armando se ele pensou que Esmeralda manteria a fidelidade eterna. Ele afirma que seus sentimentos por Esmeralda não mudaram e que está tentando refazer a vida, mas acha que uma mulher não precisa das mesmas coisas que um homem. Branca afirma que ele está enganado e que Esmeralda tem direito a um lar, a alguém que a proteja, a ame e dê um nome ao filho. José Armando insiste que Esmeralda deveria se dedicar somente ao menino, já que o ama tanto. Branca afirma que José Armando está ressentido porque perdeu Esmeralda. José Armando afirma que vai provar que Esmeralda não está apaixonada por Álvaro e que ela não o esqueceu. Branca proíbe José Armando de brincar com os sentimentos de Esmeralda e exige que, se ele quiser se reconciliar, tenha coragem de procurá-la decentemente, deixando claro que vai defender a filha mesmo que seja contra ele. José Armando garante que jamais faria mal a Esmeralda. Branca reforça que José Armando não tem o direito de interferir no relacionamento porque a desprezou e pede que ele a deixe ser feliz. Álvaro pede a Hortência que não pressione Esmeralda em relação ao casamento. Adrian mente para Aurora, afirmando que Graziella não estava na mansão. Dominga incentiva Esmeralda a se casar logo, enquanto Adrian opina que ela deve estar segura da decisão. Dominga sugere um casamento duplo, mas Adrian vai embora sem sequer dar um beijo em Aurora. José Armando confronta Álvaro sobre o noivado com Esmeralda e pergunta se ele acredita que algum dia terá o amor dela. Álvaro afirma que dará a Esmeralda tudo o que José Armando negou, amor, proteção e um nome para o filho. José Armando deseja que ele faça a Esmeralda feliz. Rodolfo conta a Fátima que Graziella não tinha direito legal imediato à herança, pois os bens estavam no nome dos pais de Emiliano. Fátima se desespera, mas Rodolfo explica que após sua intervenção, o pai de Emiliano decidiu transferir parte dos bens e abrir uma conta para garantir o futuro de Graziella. Fátima agradece imensamente a Rodolfo e fica sabendo que Esmeralda ficou noiva de Álvaro, mas Rodolfo confessa que ainda tinha esperanças de uma reconciliação entre a filha e José Armando. Rita demonstra dúvidas ao tratar da herança de Graziella e reconhece que pode estar ressentida por Graziella ter lhe tirado o filho. José Armando vê Esmeralda e Álvaro trocando um beijo, mas reconhece que precisa respeitar a decisão dela. Rodolfo garante a Fátima que Adrian foi advertido a manter distância de Graziella sob ameaça de demissão. Mesmo assim, Graziella encontra Adrian no pátio e insiste em se aproximar dele, colocando o emprego dele em risco enquanto Adrian luta para resistir. Aurora conta a Florzinha que Adrian mentiu sobre a presença de Graziella na mansão. Adrian demonstra medo de se comprometer ao ser visto com Graziella, mas ela pede que ele não a despreze. José Armando aborda Esmeralda e menciona o noivado com Álvaro. Ele afirma que deseja sua felicidade e pede um último abraço.